Então, aqui, ó, na última aula a gente fundou nessa ideia aqui, né? O trabalho da energia cinética, correto? Onde a gente ia iniciar esse conceito. Que na verdade é esse trabalho da energia cinética? É a relação que existe entre o trabalho e a energia cinética. Conforme eu tinha mostrado na outra aula, né, a definição de energia cinética é que há necessidade de realização de trabalho. Isto é, tem que aplicar uma força e essa força ela tem que ser suficiente para mover o corpo. Então, o trabalho total realizado sobre um corpo que se desloca entre os pontos é igual à variação de energia cinética nesse ponto. Como assim? É como se eu tivesse, por exemplo, esse bloco na situação inicial e ele tem uma determinada energia cinética inicial, que a gente vai chamar de S0 ou SI, né? E nós temos esse mesmo corpo quando ele aplicou-se um trabalho, ou seja, se eu aplico um trabalho sobre esse bloco, isto é, eu aplico uma força e essa força é suficiente para deslocar o corpo, esse corpo vai adquirir uma velocidade I qualquer. Mas se eu continuar e realizar um trabalho sobre esse bloco, a velocidade, a tendência natural dele é que ela venha aumentar, porque eu vou estar mantendo a minha força constante. Isso é o teorema da energia cinética, a variação, né, da energia cinética é igual ao trabalho realizado. Não coloquei formulazinha aqui, deixa eu só voltar aqui então. Então, deixa eu só dar um extra. O que é isso, meu Deus? Ok, não sei nem o que, não, mas ok. Então, aqui, ó, se eu quiser, né? Como que eu calculo esse teorema da energia cinética? Basta eu fazer a variação da energia cinética. Então, o trabalho da energia cinética é delta EC, variação da energia cinética. Como calcula essa variação dessa energia cinética? Basta eu fazer, né, matematicamente falando, na física, delta representa variação. Então, se eu quero variar essa energia cinética, basta eu falar que este trabalho ele é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Opa, cinética inicial. Vou colocar aí. Então, esse trabalho da energia cinética, que ele pode ser representado pela letrinha grega tal ou simplesmente por W, ele vai ser igual. Como é que calcula a energia cinética? Massa vezes velocidade ao quadrado, que divide 2. Então, vai ser massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2. Como eu estou variando, então é menos a massa vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Por que a massa ela não teve M0 ou MI nem MF? Porque independente de quanto é a força que eu estou aplicando sobre esse bloco aqui, a massa dele permanece a mesma. Consequentemente, o peso o mesmo e, consequentemente, a normal a mesma. Então, esse teorema da energia cinética é calculado como sendo massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Ok? Então, partindo desse pressuposto aí, entra então um exercício de contextualização, tá? Esse é para a gente estar fazendo. Vamos tentar fazer aqui mesmo no próprio exercício. E aí a gente continua. Fala o seguinte, um corpo de massa 200 gramas, então sempre coletar os dados que o próprio exercício fornece. Então a massa 2.000 gramas, apresenta uma velocidade igual a 36 quilômetros por hora, ok? E aí fala, sob a ação de uma força, sua velocidade passa a ser
30 metros por segundo. Determine qual é o trabalho realizado. Então, a gente vai usar o W aqui para facilitar na hora de resolver. Primeiro, o trabalho da energia cinética, que é o teorema, ele vai falar que vai haver uma variação de energia cinética, ou seja, a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Confere? Então, a energia cinética final menos energia cinética inicial. Então, esse trabalho vai ser calculado assim. Ó. Como é que calcula a energia cinética? Massa vezes velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Correto? Então tá, só substituir valores, certo? Ou a gente tem que analisar mais alguma coisa? Podemos só substituir? Transformar na mesma medida. Exatamente. Então, a primeira coisa, antes, nós temos duas velocidades, uma inicial e outra final. Quem é inicial e quem é a final? O 36 é inicial ou o 36 é final? O 36 ele é inicial, então a velocidade inicial, VI ou V0, é igual a 36 km por hora e o VF ele vai ser igual a 30 metros por segundo. Aí a gente pode perguntar assim, uai, Paulo, mas se eu apliquei uma força, a tendência natural é que quando eu apliquei essa força, que a velocidade aumente. Mas ela aumentou. Ah, mas eu não estou conseguindo enxergar esse aumento não, mas ele está aqui. Ó. Eu tinha 36 km por hora e eu tenho 30 metros por segundo. O 30 é maior que 36. Porque aqui, como está em quilômetros por hora, se eu quiser transformar isso daqui, eu tenho que dividir por um valor que nós já sabemos, que é 3,6. Então, eu posso garantir que essa minha velocidade inicial, na verdade, ela vale 10 metros por segundo. Então, aumentou. Substituindo na fórmula aqui, né, velocidade, o trabalho vai ser a massa não altera, porque o corpo permanece constante. Tem que mexer com a massa ou tá ok a massa? Tá tudo ok? Temos que transformar a massa, porque o Sistema Internacional de Unidade de Medida, massa é dada em quilogramas. Então, a massa vai ser 1 quilo, são 1.000 gramas. Então, 2.000 gramas, a gente vai ter exatamente 2 quilos. Então, agora a gente pode substituir 2, que multiplica 30 ao quadrado, dividido por 2, menos a massa é constante, 2, que multiplica 10 ao quadrado, dividido por 2. Como a massa está dos dois lados, então eu poderia colocar em evidência, eu posso cortar essa massa com o 2 aqui de baixo. E eu posso cortar essa massa, que dá velocidade inicial, com esse 2 aqui de baixo. Porque a massa vale 2. Ah, mas e se a massa fosse 3? Eu não posso cortar, não. Tá? Eu posso cortar se o valor da massa for igual a 2. Né? Se não for diferente de 2, não posso, não. Então, cortando. Passamos o facão aqui nessa massa. Passamos o facão aqui nesse 2. Cortou. De novo, cortamos essa massa com o facão. Cortamos esse 2 aqui com o facão. Isso é só para simplificar, tá? Se a gente quiser resolver com 2, não tem problema nenhum. Então, vai ficar trabalho é igual 30 ao quadrado, 900, menos 100 10 ao quadrado, 100. Então, oi? 800 joules? Exatamente. Então, o trabalho realizado, 800 joules. Chupeta. Chupeta tranquilinha. Pronto, acabou. Número 1 é só isso. Muito difícil, né? Número 1 tá ok, tá liquidado. Beleza? Sim? Tem alguém que não entendeu o que foi feito aqui, a gente pode voltar, tá? Se alguém não entendeu, é só falar que a gente vai lá e volta.
Pode prosseguir? Ou não? Pode. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, quem cala tem razão. Mudamos. Exercício 2. Uai, que exercício difícil, hein? Exercício 2 está aí na área. Calcule a velocidade final do bloco, sabendo que ele partiu do repouso e a força F constante atuou nos 10 metros de deslocamento, sabendo-se que a força é igual a 40 N, a massa 2 kg, e pediu para desconsiderar o atrito entre o bloco e o plano. Ok? Esse exercício 2 eu vou deixar um tempinho para vocês tentarem fazer e a gente faz ele depois. E aí a gente encerra por hoje, tá bom? Só tomar uma água. Enquanto isso, olha se não vai atrapalhar. Aqui, ó, esse aqui vai dar para converter, o outro não deu. Esse aqui deu ok, o outro não deu. Uns 3 minutinhos aí a gente faz. Alguém? Alguém conseguiu?
Tinha travado aqui. Alguém conseguiu fazer? O 1, o 2, quer dizer? Alguém? Então vamos lá, vamos fazer junto então, tá bom? Então, vamos lá. Então aqui, ó. Calcule a velocidade final do bloco. Então o exercício quer saber o valor de VF. Ok? Interrogação, que é o que a gente quer saber. A velocidade final do bloco da figura. Então, dessa figura. Porque realizou o trabalho sobre ele. Então, a ação de uma força resultou em um deslocamento. Se resultou em um deslocamento, teve velocidade. Sabendo que ele partiu do repouso, pergunta: qual é a ideia de repouso? Quando fala que partiu do repouso, qual que é a garantia que nós temos? Lá na cinemática. Velocidade é zero. Velocidade é zero. Então, se ele partiu do repouso, a velocidade I, velocidade inicial, é igual a zero. Então, ó, calcule a velocidade final do bloco, sabendo que ele partiu do repouso. Então, isso aqui está ok. E a força F constante atuou nos primeiros 10 metros do deslocamento. Então, eu apliquei uma força ao qual o bloco sofreu um deslocamento de 10 metros. Dado que a força ela é igual a 40 newtons, então isso é dado do exercício, e deu também que a massa desse bloquinho aqui ela vale 2 kg. Pediu para desconsiderar o atrito que existe, então mandou desconsiderar, não está falando que não existe. Desconsidera o atrito entre o bloco e o plano. E pediu para calcular a velocidade final. Ninguém tentou fazer ou conseguiu fazer, não? Não? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, tá? Vamos lá. O trabalho que foi realizado, a gente representando pela letra W. O trabalho ele pode ser calculado de duas formas. Tem o trabalho da força, né? Que é o trabalho da energia cinética, correto? E tem o trabalho realizado pela força F. Então, nós temos dois tipos de trabalho. O trabalho realizado pela força F é igual a força aplicada vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo qualquer. Ok? Só que, nesse caso aqui, ó, voltando, nem precisa colocar cosseno. Por que que não precisa? Porque a força está paralela ao deslocamento. Então, o ângulo formado aqui é um ângulo zero, cosseno de 0 é 1. Então, vamos até retirar esse cosseno daqui. Então, força vezes deslocamento. A outra forma de calcular trabalho é através da última que a gente viu agora, do teorema da energia cinética. Esse trabalho ele é calculado como sendo energia cinética final menos energia cinética inicial, que no caso é massa vezes velocidade final ao quadrado dividido por 2 menos a massa vezes a velocidade, só que agora inicial ao quadrado sobre 2. Primeira coisa, o que a gente pode fazer? Né? Já tem um alívio aqui pra gente. Essa expressão toda aqui, ó, a gente pode cortar isso aqui tudo. Por que a gente pode fazer isso? Porque o próprio exercício falou o seguinte, que ele partiu do repouso. Então, se a velocidade inicial é zero, se eu faço 0 ao quadrado, 0, que multiplica qualquer valor de massa, que no caso é 2, e divido por 2, isso aqui vai dar 0. Então, sobrou para a gente que é massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2. Só que trabalho é trabalho. Então, esse, vamos chamar aqui de situação 1. E vamos chamar aqui de situação 2. Vocês concordam que 1 é igual a 2? Por que que 1 é igual a 2? Aqui eu tenho trabalho, aqui eu tenho trabalho. E trabalho é igual a trabalho. Então, o trabalho, garantia que a gente tem que o trabalho da força F é igual ao trabalho que ocorreu no teorema da energia cinética.
Então, como que a gente vai calcular isso? O trabalho da força F. Força vezes deslocamento é igual o trabalho da teorema da energia cinética. Só sobrou o quê? Massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2. Agora é só a gente substituir. O valor da força foi dado, 40, vezes o deslocamento foi dado, que a força aplicada foi suficiente para deslocar o corpo em 10 metros. Isso tem que ser a massa. A massa foi dada, 2 quilos, vezes a velocidade final, que é o que a gente quer descobrir, elevado ao quadrado e dividido por 2. Novamente, ó, a massa é 2 e aqui eu estou dividindo por 2. Então, a gente pode cortar esse 2 da massa com esse 2 que já é da fórmula. Então, cortando isso aqui, nós vamos ter, cortar aqui e cortando aqui. A gente vai ter somente o restante da expressão, que vai dar 40 vezes 10, 400, é igual a... Só sobrou velocidade final ao quadrado. Então, velocidade final ao quadrado. Como é que a gente tira do quadrado? Colocando em raiz. Então, a velocidade final, ela vai ser igual a... Eu não sei se tem essa expressão aqui, mas vamos desenhar. É igual a raiz quadrada 20, exatamente, de 400. Não é isso? Então, quanto que é a raiz quadrada de 400? 20. Então, raiz quadrada de 400, ou por 400. Então, a velocidade final, ela vai ser igual a 20 metros por segundo. Com relação ao exercício 1, esse aqui é bem mais complexo. Por que ele é mais complexo? Porque aqui ó, a gente envolveu num único exercício trabalho, energia, teorema da energia cinética, tudo num exercício só. Então, esse aqui é um pouquinho mais complexo. Ok? Teve alguém que não entendeu esse daqui ou está claro para todo mundo? Está tranquilo para todo mundo? Tá, gente? Se vocês puderem dar um aval, eu fico agradecido, que aí eu fico sem saber se vocês estão entendendo ou não. Tá ok? Ou alguém se perdeu em algum momento aqui? Beleza? Então, é isso aí.